Fala comigo, meu querido irmão, graça e paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, casa, lar e família. Estamos aqui para reagir a uma entrevista que o saudoso Daniel Mastral ele deu ao Inteligência Limitada, ao Vilela. Nós queremos aqui tirar nossas conclusões a respeito das falas dele e faremos aquilo que é habitual de se fazer. A minha opinião, eu a darei se eu concordo ou discordo daquilo que ele falou, se, ao meu ver, condiz com a realidade, com a verdade da Bíblia, ou se foi uma conjectura, uma opinião pessoal dele, daquilo que ele entendia à época, entendia a visão que ele tinha da Escritura. Eu vou falar se eu concordo ou não concordo, tão somente isso. Vamos acompanhar a entrevista que o Daniel Mastral deu ao Vilela e tiraremos algumas conclusões a respeito de suas falas. Vamos lá? Vem comigo. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e deixar o seu like no vídeo. Assim você não perde os próximos vídeos onde continuaremos a explorar temas profundos e reveladores. E agora, vamos juntos assistir ao vídeo completo de Daniel Mastral, onde ele nos conta mais detalhes sobre esse plano surpreendente de Lúcifer e o impacto que ele teve na história da humanidade. Prepare-se para uma análise que pode mudar a sua perspectiva sobre o que você pensava saber sobre a origem do mal. Pudesse até fazer uma biografia de Lúcifer, do começo dos tempos até agora. Qual é o objetivo dele? O que ele quer? É só causar confusão? Ou ele é um cara muito inteligente? E o que ele está tramando? Bom, na verdade, ele quer te afastar dos valores divinos, né? Então, ele ganha com isso? Na verdade, é como se fosse... vou pegar a origem da coisa, tá, né? Então é mais fácil. Ezequiel 28 diz que ele era um querubim ungido. Então mostra a patente dele, era um querubim ungido, significa separado, santificado. Então ele tinha um plus, ele estava muito perto de Deus. Então você só vai ter inveja de alguém quando você está próximo daquela pessoa. Tipo, eu não conheço, sei lá, o Trump, conheço de vista, né, pela televisão. Mas se de repente eu fosse um funcionário dele e visse o luxo, o glamour, tudo que o cerca, provavelmente aquela pessoa sentiria inveja dele, né? Então você tem que estar perto para ter essa inveja. Então ele era o querubim ungido. Aí de repente entra maldade no coração dele, entra inveja. Ele queria ser como Deus, e a Bíblia fala sobre isso. E essa é a parte que mais me fascina tentar entender, Mastral. Ele estava próximo de Deus, ele tinha o amor de Deus, ele era completo. Exato. Quando é que aparece essa fagulha no coração dele, tipo, eu posso perder tudo, essa pessoa que mais me ama, eu amo essa pessoa, e eu vou trair essa pessoa, eu vou tentar... Da onde vem isso? Porque não tinha o mal antes dele. Não tinha ninguém pra tentar ele. Não tinha treta no céu. Então, não tinha treta, não tinha nada. Nasceu no coração dele. Ele foi o primeiro ser que pensou no mal. Sim. Como isso? Isso eu não entendo. Tá. E é uma coisa que eu até coloco numa série minha de livros, que é uma quadrilogia, História de Mitre, é uma conjectura, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já existia na esfera espiritual. Ela não estava fisicamente na Terra ou na Mesopotâmia. É como se ela fosse replicada no mundo espiritual. Existia uma... E ela existia já lá. Por que eu infiro isso? Porque quando Adão e Eva, quando conta a história de Adão e Eva, estão... Vou fazer minha primeira inserção. Ele fala que no mundo espiritual, no plano espiritual, também existia uma árvore da ciência do bem e do mal. Aqui eu discordo dele em virtude da seguinte situação. Lá em Apocalipse 22 fala que há um rio de água pura, como cristal, saindo do trono de Deus. Há uma árvore que fica no meio da cidade, a árvore da vida. Ela produz frutos de mês em mês, as suas folhas são para a cura das nações. O que acontece aqui, o que eu discordo dele? Os anjos, eles foram criados em outro nível de existência, tanto em questão intelectual quanto em questão de arbítrio. Adão e Eva foram criados no estado de inocência. Eles não tinham a ciência do bem e do mal. Por isso que havia uma ordenança de Deus para que daquele fruto não se comesse, porque no dia que deles se comesse, eles iriam morrer. No céu não havia isso. Os seres angelicais já tinham pleno arbítrio. Eles poderiam optar, escolher
em servir, adorar, estar diante de Deus ou não. Mas nenhum deles assim fizeram. Por quê? Porque qual deles queriam perder a presença da majestade de Deus? Até que no coração de Satanás, não Lúcifer. Lúcifer é do latim, a língua, o latim tem origem na Itália no ano 7º antes de Cristo. O hebraico tem mais de 4.000 anos e a Bíblia é escrita em hebraico, em grego, Novo Testamento e um pouco de aramaico. Então, quem chama o ser maligno, o ser espiritual maligno, o líder da rebelião no céu de Satanás é a Bíblia. No hebraico, a origem da língua é mais antiga. Então eu fico com a Bíblia. Lúcifer significa portador de luz. O diabo não tem nada de luz, né? Enquanto a Bíblia chama o diabo, Satanás, de Ra-Satã, em hebraico, significa opositor ou o adversário. Nesse ponto eu discordo, porque o estado de criação de Adão e Eva é inocência, é o estado da inocência. O estado de criação dos anjos é o estado de plena glória, gozo diante da pessoa de Deus. Eles tinham capacidades intelectuais, capacidades morais e tinha arbítrio. Eles só não, assim, eles não tinham opção, falar assim, o que é melhor do que Deus? Não tinham essa opção, até que Satanás vendeu o seu comércio. Nós poderemos fazer sim, poderemos fazer ali, e começou a sua inserção da mentira, fazendo com que os anjos duvidassem. E quando entrou essa questão da dúvida, iniciou o pecado, com o pecado, a grande rebelião. Vamos dar início aí, vamos dar continuidade. Paraíso, que é o Éden, né? Também no mesmo ambiente haviam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Elas coexistiam no mesmo ambiente, né? Então era como se fosse ali o jardim, como se fosse uma cidade, que a árvore da vida está numa cidade, na Jerusalém Celestial, e o jardim seria uma parte fora dessa cidade, né? Onde tinha essa outra árvore. Tanto é que, então, as duas coexistiam no mesmo espaço, né, no mundo espiritual. Tanto é que em Apocalipse fala que essa árvore da vida, ela está na Jerusalém Celestial. Ela está lá, numa região espiritual. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus manda um querubim, da mesma patente do diabo, de Satanás. Satanás, depois, é um termo do hebraico, né, o opositor adversário. O nome dele é Lúcifer, portador de luz. Então ele coloca alguém para tomar conta do caminho que leva para a árvore. Então o caminho que leva, digamos, para a cidade santa. Né? Então por que ele vai guardar? Para proteger quem? Para proteger, para que ninguém tocasse na árvore. Mas ninguém quem? Então, aí quem estava lá, os anjos que provavelmente caíram anterior ao homem. Na minha inferência, sim. Houve primeiro a queda dos anjos. Primeiro teve a queda dos anjos. Sim. Porque na minha inferência que eu coloco no livro, eu explico melhor lá, porque está romanceado, mas aqui eu estou sumariando, às vezes as pessoas não podem não conectar. Mas provavelmente ele comeu primeiro, né, pela curiosidade. Né? Pô, é proibido, tudo que é proibido... Peraí. Aí faz muito sentido, Mastral. Se ele come primeiro, ele teve... Era proibido. Era proibido. Ele comeu e daí cresceu. Deixa eu fazer mais uma inserção. Ele fala que havia uma região proibida no céu, onde os anjos não poderiam ir, onde essa árvore da ciência do bem e do mal estaria. Provavelmente Satanás foi o primeiro a ingressar nesse lugar, tomar desse fruto e distribuir aos anjos, dali então tirando novas ideias, né? Novas situações e dando início a rebelião. Ele falou que foi colocado um querubim também no Jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Na verdade, foi colocado um querubim, uma espada flamejante que guardava o caminho da árvore da vida. A espada flamejante, querido irmão, a gente entende que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes,
vai a divisão da alma e espírito, junto e medula, é apta para discernir pensamento e intenção do coração. O que protege o caminho da árvore da vida? A árvore da vida, hoje em dia, é a videira verdadeira do Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, o meu pai agricultor, a vara que está ligada em mim produz fruto, essa se poda para produzir mais fruto, mas a que não está ligada em mim, ou a que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. A Bíblia protege o caminho da revelação da pessoa de Jesus, que é a árvore de vida. Então, pela revelação da palavra de Deus, quando o coração do homem é incendiado pela chama do Espírito Santo, ele entende que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade, ele vai até Jesus e tem acesso novamente à árvore da vida, e essa árvore da vida o conduz ao seio de Abraão, que é o paraíso. O paraíso foi tirado da terra, né? A espada que guarda o caminho da árvore da vida é a Bíblia Sagrada. A árvore da vida é Jesus de Nazaré, e quando a gente vai até ele, ele nos dá acesso novamente ao paraíso e num tempo posterior ao céu. Mas falar que havia uma árvore da ciência do bem e do mal lá no plano espiritual, não concordo do Daniel Mastral. Na verdade, a cobiça, o desejo de ser igual a Deus, ser tal qual Deus, nasceu no coração do diabo. Ele produziu isso, ele fomentou, alimentou, foi achado o pecado nele, e assim ele se transportou de um estado de glória para um estado de trevas. Vamos dar sequência, acompanhe comigo. Essa coisa dele. Exatamente, exatamente. Então ele come primeiro, a essência do mal entra nele, ele passa a ter inveja, que passa a querer ser Deus, né? Ele consegue... Então não foi o homem primeiro foi Lúcifer. Sim, pela lógica, sim. Porque tanto é, o que ele deve ter usado? Isso abriu minha cabeça. Porque o que ele deve ter argumentado para Eva? Certamente morrerás. Não, olha, eu morri, não morri, e hoje eu sou tão poderoso, sei lá, quanto exatamente. Deus. Então, sei lá o que ele provavelmente a queda veio primeiro dele. Né? Faz sentido. E aí sim, ele transporta isso para o homem. Então, provavelmente, ele deve ter oferecido esse fruto, né, na minha conjectura, para os outros anjos também. Para que essa essência entrasse para os outros. Porque a argumentação ele não teria. Né? Ele vai dizer que Deus é mau? Não, Deus é bom. Mas se não, nenhum anjo iria topar, porque ele era os anjos eram completos, exatamente. Então, provavelmente, ele distribuiu, digamos, esse fruto. Eu falo isso na história de Mito, vai ser só no tomo 4. Então, as pessoas não leram isso ainda. Está escrito, mas não foi publicado ainda. Ainda eu estou concluindo essa a finalização. Termina o livro, né? Ele saindo no local que eu chamo na ficção lá de Zona Proibida, uma região do céu, do paraíso, ou como queira chamar, que Deus proibia que fossem. E ele vai nessa zona proibida, então ele pega da árvore do conhecimento do meio do mal, come o fruto, e a partir que ele come o fruto, ele distribui para outros anjos também, para outros príncipes, né? Pessoas poderosas, e ele arrasta a terça parte com ele. Então ficou mais fácil. E houve peleja no céu. Uma coisa interessante hoje, fala que houve peleja, guerra. Quer dizer, num local de paz, como é que eles eram treinados para guerra? Isso é que Quer dizer, como é que eles sabiam manusear, sei lá, armas, como uma espada, por exemplo, né? Antes disso, você acredita que não existia um treinamento? Eu acho que existia como esporte. Como a gente faz hoje esgrima, faz arco e flecha, esportivamente. E de repente, num dado momento, aquilo foi necessário usar para a guerra mesmo. Né? O livro de Enoque, que é um apócrifo, que quem... Bem, eu vou fazer minha última inserção, para que o vídeo não fique muito comprido. Ele fala a questão, né, uma obra literária dele, na qual ele descreve um lugar que era a zona proibida no céu. A Bíblia não fala nisso, a Bíblia não escreve isso, então nós não podemos seguir conforme um caminho onde a Bíblia não nos leva. Nós devemos ficar na revelação da palavra. Deuteronômio 29 fala que as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, as encobertas são para Deus. Até onde a Bíblia me permite caminhar, eu caminho. Aonde a Bíblia parou, eu paro. Mas é na obra literária dele, né, em respeito à memória, ok, mas eu discordo do posicionamento. A Bíblia não fala que Satanás comeu de um fruto, mas fala que no seu interior foi achado
violência e pecado. Está lá em Deuteronômio 28:16, fala: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Ele fala que os anjos não eram preparados para a guerra, até pelo contrário, o nome de Deus é Senhor dos Exércitos. Eles eram preparados sim para a guerra, havia armas de guerra, só que não haviam inimigos, porque todos estavam no mesmo estado de comunhão com Deus, o mesmo estado de glória, de perfeição. Então você, um anjo olhando para o outro, eles se equiparavam, né? Um olha para o outro e vê que estão no estado de glória, no estado de perfeição, refletindo a glória, cuja origem é o trono de Deus, a pessoa de Deus. Então, ok, não haviam inimigos. Como haveria alguém para ingressar no céu sendo inimigo de anjos? Não haveria como. Mas quando o diabo pecou, Satanás pecou, a Bíblia diz em Ezequiel 28:18 assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. O que aconteceu? O diabo achou, Satanás pensou que ele lutaria, ele confrontaria tanto Deus quanto os anjos no seu estado de esplendor e de glória, no seu estado de formosura. Porém, ele não lembrou que a glória, aquela formosura e aquele esplendor que estava sobre ele, não pertencia a ele. É igual à lua. A lua reflete o brilho, a glória que vem do sol. Então, o que estava em Satanás não era dele, pertencia a Deus, e Deus recolheu a glória, a formosura, o esplendor. Quando Deus recolhe, ingressa, Deus faz penetrar dentro dele um fogo que o reduziu. Em outras palavras, de um ser glorioso, um ser cheio de esplendor, um ser formoso, ele se transforma em um dragão cuspidor de fogo, cujo fogo veio do interior dele. E todos quantos acreditaram, que seguiram o comércio, aqui fala, na multiplicação do teu comércio, ou em outras palavras, na venda da sua mentira. Todos quantos acreditaram, compraram a ideia e acreditaram na mentira do diabo, na mentira de Satanás, também foram reduzidos a cinzas. E os anjos ali, de um momento para o outro, todos eram seres angelicais, mas aqueles que creram na mentira do diabo se transformaram em demônios. E aí sim, começou a guerra, começou a grande batalha. O anjo está aqui tranquilo, aí o outro anjo que está do lado dele tinha acreditado na mentira do diabo. Aí o anjo de uma hora para outra, ele olha para o outro e o outro se transforma em um demônio. Então é sacar a espada e começar a pelejar contra o inimigo que estava ali, tão presente, porém disfarçado. Era um anjo que tinha comprado a mentira do diabo, aquilo que a Bíblia fala que ele foi mentiroso desde o princípio, porque quando profere mentiras, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, assim que se deu a guerra, eu discordo em alguns pontos do Daniel Mastral, mas aqui nós estamos tão somente para fazer a análise. Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo, continue a nos seguir nesse canal, porque nós iremos fazer outros vídeos desta mesma natureza. Tudo de bom, fique em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.